Meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos com mais um episódio, o episódio 5 do nosso podcast Bate-Papo com Propósito. E hoje a temática é muito interessante, forte. Um jovem pregador do Evangelho. É interessante a sua história. Esse jovem, ele fez direito, mas o Senhor separou para ele ser um pregador do Evangelho. Seja muito bem-vindo, meu amigo pregador, Thales Vinícius, a paz do Senhor Jesus. Meu amigo, Pai do Senhor Jesus, é um prazer estarmos juntos nessa noite. É bênção demais. Meu Deus do céu, é longa, essa história vai ser muito boa. Ô, Thales, Amém. Conta pra nós, Thales. Quando começou essa vontade de fazer direito? Na verdade, é um sonho de muitos anos, né? Praticamente de infância, devido às dificuldades que nós vivíamos, que para os irmãos que não conhecem, eu sou do interior de Pernambuco. Então, todo jovem do interior pensa em crescer e vencer na vida. Diante disso, a carreira jurídica é uma carreira muito extensa, né? Abre margem para muita ramificação. E depois que nós nos mudamos para João Pessoa, acontece que as portas se abriram para fazer o curso de Direito e a mentalidade era ingressar realmente na área e aperfeiçoar na área para fazer o concurso para juiz. Esse era o nosso propósito. Então, de início, sempre foi um sonho, praticamente um sonho de infância, tendo em vista o equilíbrio financeiro também, a estabilidade financeira. Por isso, nós ingressamos na carreira jurídica. Meu Jesus. O que esperava conquistar, Thales, com essa carreira? Na verdade, conclusão de alguns sonhos, estabilidade financeira, né? Que eu sempre, na verdade, fui um jovem que eu busquei equilíbrio financeiro. Mesmo pequeno, eu sempre busquei investir, na época, no sítio, na agropecuária. E para os irmãos que não sabem, eu até fui feirante, cheguei até a ser feirante um tempo. Vendíamos verdura aí, meu primo, na feira da cidade de Camutanga. Os irmãos que vão assistir depois vão lembrar disso. Nós tínhamos um ponto na feira e vendíamos verdura. Então, eu sempre gostei de investir, de empreender, de ter essa estabilidade. Então, eu via na carreira jurídica isso, estabilidade financeira e devido também à extensão, como já falei no início, de áreas de atuação. Entendi. Então, o senhor veio de Pernambuco. Isso. É um pernambucano. Pernambucano. Aí, tem gente, Thales, a gente falou no começo aqui, tem gente que pensa que a gente cai de paraquedas, né, Thales? Não tem um conhecimento de tudo que vem por trás. A gente sabe que o senhor acabou de falar agora, eu fui feirante. Quando o senhor falou para mim, o senhor me conhece, sabe que eu trabalho ali naquela empresa ali como consultor de venda, mas tem gente que olha para mim e pensa que caiu ali porque tem uma amizade. Não. Eu comecei vendendo maçã do amor na Festa das Neves. Acredito. Comecei, Thales, vendendo pipa na praia, Eita. picolé, vendi garrafinha e pastel, para depois chegar onde eu cheguei. Então, assim, existe a nossa carreira, que Deus ele tem proposto ao nosso coração. Eu acho bonito quando eu trago os convidados para cá e tem uma história. Positivo. E quem está nos assistindo, estamos entrevistando o nosso amigo, pregador, Thales Vinícius. Vocês vão ser impactados com a história dele. É um rapaz, homem de Deus, casado, que o Senhor separou para pregar a palavra do Senhor, mas tem um desejo, uma carreira a se fazer, mas Deus ele separou para ele anunciar a boa obra, a boa palavra do Senhor. Me diga uma coisa, Thales, o ambiente acadêmico influenciou na sua fé ou aproximou mais de Deus? O ambiente acadêmico, para mim, foi uma faculdade espiritual também. Lá eu pude conhecer pessoas que no início eram cristãs e cristãs assim compromissadas. E eu pude ver que, infelizmente, elas foram influenciadas pelo sistema pós-moderno, implantado pela visão marxista, esquerdista, comunista, antifamília, antideus, e muitos se desviaram. Mas, por incrível que pareça, sempre eu busquei viver andando de joelho. Então, quando eu comecei a cursar Direito, sempre tive essa mente forjada nessa visão, nessa perspectiva. E lá eu testemunhei bastante, tendo em vista que, nos horários de intervalo, tinha um colega nosso também que nós fazíamos culto. Íamos para baixo de algumas árvores lá e começávamos a fazer culto, e líamos a palavra, chorávamos, orávamos e sentíamos Deus dentro da universidade. Então, por isso que eu digo que essa visão que muitos têm, Olivan, acerca de, não, eu vou ingressar na faculdade e a faculdade vai me contaminar, isso é inevitável, não. Na verdade, a faculdade é um ambiente onde você se prepara para o mercado de trabalho. Aí também você pode utilizar-se desse ambiente para testemunhar Cristo. Então, para aquelas pessoas que se desviam por causa da faculdade ou colocam a faculdade como um pretexto, para mim é imaturidade espiritual. Mas para mim foi um crescimento espiritual muito grande,
diante de tantas coisas, de pessoas que chegavam até nós, nós orávamos por elas, chorando, pedindo oração pelo seu pai, víamos nós fazendo culto, íamos lá, irmão, ore por mim, ore pela minha família, uns presos nos vícios, estudantes, acadêmicos, e vemos que isso é muito importante, testemunhar de Cristo no ambiente acadêmico. Para mim foi impressionante. Eu acredito, Thales, que tem relacionamento com Deus, eu acho que esse ambiente ao qual o senhor está falando não vai influenciar. Não, de modo algum. Né? O senhor acabou de falar, fizemos culto lá, eu acredito que pessoas foi salva. Eu não sei se o senhor tem algum testemunho de algum jovem que estava com o senhor lá, que não era cristão, que foi ganhado através desse trabalho lá e hoje é crente. O senhor tem alguma pessoa em mente? Rapaz, testemunho específico não, mas eu conheço amigos nossos que já eram crentes, estavam, digamos assim, frios na fé. E depois que acabou o curso de Direito, cada um foi seguir sua vida e hoje eles são crentes, firmes na palavra de Deus, casados, com filhos e congregam. Ao ponto de eu colocar alguns vídeos de pregações meus e eles colocaram assim, irmão Thales, meu amigo, eu estou congregando na igreja tal, com a minha esposa, e também fruto do testemunho. Para você ter ideia, um testemunho rapidinho sobre essa questão do curso, uma jovem que não era crente, na sala de aula nós estávamos, ela olhou para mim assim, Thales, eu quero dizer para você que você continue assim. Ela não era crente, porque tem muitos amigos meus que se dizem cristãos e não tem essa sua postura dentro da sala de aula e dentro do ambiente acadêmico. Então, aquilo, para mim, foi um combustível que me motivou a permanecer firme e testemunhando. Para mim, essas experiências são marcantes. Essa história é interessante, né? Porque eu falei isso para Sérgio Paulo aqui, sim. Sérgio Paulo é nosso amigo, e vou falar para o senhor também. Vocês têm uma postura que parece ser homens mais velhos de idade, sim, né? Senhor. Mas não é a postura que todo cristão deve ter. Por exemplo, o senhor estava num ambiente que muitas vezes não é para um cristão. Positivo. Mas através do seu testemunho, essa jovem foi tão impactada porque Thales continua do mesmo jeito. Verdade. Eu acredito que se ela ver o senhor hoje, ela vai dizer, Thales, tu estás do mesmo jeito. É uma postura que chamou a atenção dela, chama a minha atenção como crente e chama a atenção de mais pessoas que estão nos assistindo. Thales, o conflito interno, chamado e carreira. Quando você começou a perceber que Deus te chamava para algo diferente? Na verdade, desde a minha infância, eu tinha convicção disso. Né? Que Deus tinha uma chamada, até mesmo desde os meus 12 anos, diante da minha consciência, de perceber e entender as coisas, foi quando eu comecei a receber muitas mensagens da parte de Deus, e a visão sempre era isso. Confins da terra, pregar o evangelho, sabe? Sair do ambiente, romper algumas estruturas, algumas coisas que me faziam se apegar a alguns lugares. Então, eu percebia Deus sempre me movendo, através de profecias, através de sonhos. Só que o interessante de tudo isso é que a minha maturidade da idade, quando o tempo se passa, eu fui percebendo que Deus ele nos cercou. Ele me cercou de uma maneira que eu não conseguia mais sair do ambiente que ele me colocou. Ou seja, promessas se cumprindo ao ponto de me vincular à sua vontade e não à minha. Então, eu vim entender isso quando eu vim para João Pessoa. Quando nós nos mudamos de Pernambuco para cá, foi aqui, Olivan, em João Pessoa, que eu recebi um investimento ministerial poderoso. Os pastores paraibanos, que eu louvo a Deus pela minha igreja, pela Assembleia de Deus aqui na Paraíba, que foi a igreja que investiu no meu ministério na palavra. Eles viram potencial em mim e me colocaram para dirigir pré-culto de jovens, e isso eu já comecei a perceber. Dirigindo pré-culto de jovem com 16 anos, 17 anos. Já comecei a pregar em festas de mocidade com 18, 19 anos. Então, eu percebi que Deus sempre me cercou. Agora, eu vim entender isso de maneira mais assim forte quando eu ingresso na carreira jurídica, me envolvo com essa visão de equilíbrio financeiro, carreira profissional, e quando eu comecei a galgar algumas posições. Em que sentido? Fazendo processo seletivo para estagiário. Trabalhei no Ministério da Economia durante um ano e 4 meses, 1 ano e 6 meses, trabalhando com execução fiscal, que era o que eu sempre gostava, que envolvia direito tributário. Então eu estava numa direção, naturalmente falando, que no meu olhar profissional eu estava no caminho certo. Só que, chegando no ambiente do trabalho, do estágio, onde estagiei, eu percebi que é como se o desejo, é como se fosse uma flor murchando. O desejo começou a murchar.
Aquela aptidão que eu tinha de chegar e pegar processo, manusear processo, movimentar processo e ler, eu percebi que fui perdendo a vontade. Fui desanimando. E quando eu percebi esse desânimo chegando, envolvendo carreira jurídica, foi no mesmo período que os convites vieram com mais quantidade e qualidade. Igrejas de porte de respeito começaram a me ligar, eventos maiores, Aviva Jovens, congressos gerais, conferências missionárias, e eu ainda jovem solteiro. Foi quando Deus começou a me mostrar através disso. Tirava o desejo de uma área e desenvolvia e crescia, robustecia o desejo do ministério. Foi quando eu comecei a perceber, não vou dizer uma luta intensa ao ponto de me deixar desesperado, mas um conflito interno pelo fato de itinerância é pela fé. Você vai viver pela fé, comer pela fé, vestir pela fé. É diferente de você ter um concurso público, de você estar numa carreira que lhe dá estabilidade. Então, o que me trouxe esse conflito foi essa visão de viver pela fé e a visão das pessoas acerca da itinerância. Que é um ponto também, Olivan, que vale a pena nós tratarmos no podcast. A visão da itinerância, para muitos, é uma visão maculada devido a pessoas irresponsáveis que não souberam manusear as responsabilidades e as oportunidades que Deus deu. Então, para mim, eu tenho isso em mente. Se a maioria dos obreiros observa o itinerante com um olhar de cunho até mesmo pejorativo, Senhor, como é que eu vou viver disso? Como é que eu vou manter minha casa, manter minha família, hoje casado, manter minha esposa, meu transporte, vivendo pela fé, se a visão dos obreiros, infelizmente, é uma visão pejorativa, tendo em vista que alguns passaram antes e mancharam. Então, diante disso, resumindo para concluirmos o ponto, nesse momento de conflito, de meses de dúvida, foi quando eu tentei fazer a prova, não passei por 2 questões, foi quando eu me rendi de vez. Foi quando acabou-se o estágio e, terminando o estágio, eu não tentei mais nada. Apenas me qualificar, teologia, pós-graduação em teologia, e hoje estou aqui contando esse testemunho a vocês. Esse conflito que o senhor falou, foi o maior conflito? O senhor fazer a prova e não passar, porque já era Deus querendo fechar essa área aí? Vamos lá, para você ter ideia, que eu acho até engraçado sobre isso. No exame que eu fiz, no exame de ordem que eu fiz, tiveram 2 questões que foram colocadas em pauta processual por uma jovem. E o senhor, assim, licença, tá interrompendo. O senhor já tinha o conhecimento, o senhor fez essa prova, o senhor, assim, conhecimento pelo seu estudo. Sim. Né? Eu acho que o seu pensamento diz assim, não, pela aqui eu vou passar. Sim. Eu vou passar, sim. Porque eu estou estudando, eu estudei para isso aqui, eu vou passar. Mas Deus fechou a porta. A gente entende aqui, Thales, que para a visão humana, para vocês que estão assistindo, essa história de Thales é muito linda. Tem gente, Thales, que pensa assim, esse caminho que Thales estava era o melhor caminho, porque era uma visão humana. Verdade. Aí Deus disse, não, é esse caminho que eu quero ele, não. Pode ir. Para você ter ideia, teve uma jovem do estado da Bahia que ela protocolou um processo, porque teve alguns erros de palavras, até mesmo de colocação de palavras nas questões, que essas questões foram anuladas. Então, os pontos foram revertidos para ela. Ela conseguiu, na justiça, no judiciário, o reconhecimento da pontuação. Quando eu percebi que tínhamos um processo que se equiparava com a minha situação, eu também protocolei um processo aqui em João Pessoa e não consegui ter êxito. Ela, do estado da Bahia, conseguiu passar. E eu não consegui passar. Mesmo com o mesmo processo equiparado. Para você ter ideia de como Deus fez, Deus cercou. Deus disse, eu deixei você vir até aqui. Por incrível que pareça, fazer o curso de Direito foi uma permissão divina. Porque lembro-me que, quando eu estava cursando, Deus disse assim para mim, permiti tu fazer o curso. Mas um tempo, dentro de outro tempo, se aproxima para cumprir promessas passadas que fiz na tua infância. Depois que eu vim descobrir o que era. Glória a Deus. Foi quando Deus permitiu eu protocolar o processo e não passar. Não tentei mais. É interessante que esses processos que o senhor fez, esses estudos que o senhor fez, é interessante. Porque eu acredito que o senhor se aprofunda mais em livro de estudo, na Bíblia de estudo. Por isso que Deus disse, vai fazer até esse ponto aqui, até onde eu quero. E a gente tem base bíblica nisso, né, Thales? Porque o próprio Jeremias, né? Nasceu em um lar sacerdotal que era para ele ter seguido essa carreira, linha, né? Essa linha sacerdotal. Para muitos, não, ele era para ter sido sacerdote. Né? Mas Deus disse, não, Jeremias, eu não quero você na área sacerdotal, eu quero você como profeta. Me diga uma coisa, nesse momento, carreira, faculdade,
ou até mesmo uma pessoa cristã, chegou a confirmar, Thales, teu chamado para pregar o evangelho, qualquer momento chegou assim, não, você não vai ficar na faculdade, Thales, você vai ser um pregador do evangelho. Várias vezes. Como eu lhe disse, desde a infância eu tinha promessas acerca da pregação do evangelho. Para você ter ideia, que é uma parte de um testemunho que, por misericórdia de Deus, ele soprou no Brasil. Um testemunho muito conhecido é quando eu tinha 12 anos de idade. Nós fomos fazer uma visita a uma irmã chamada Cleide, que até hoje é viva e mora no mesmo engenho que eu morava, no Engenho Paraíso. Com 12 anos de idade, nós fomos para essa casa da irmã Cleide, uma casa simples, na época de barro, parede de barro, muito simples. Então, como você sabe, depois de um belíssimo almoço, que crente sabe comer bem, né? E cozinhar bem, nós fomos fazer um culto. Começamos a cantar os hinos da harpa, fizemos a leitura bíblica, e um irmão deu uma palavra, e naquele momento Deus tomou aquela casa simples. Num poder tão grande, que Deus toma Rosângela, uma jovem na época, hoje casada com o irmão Nildo, em Recife, mora em Recife. Deus tomou ela em profecia para mim, e na época tava uma glória tão grande invadindo a casa que eu tava de joelho, com as mãos erguidas aos céus. A glória tomou a casa simples de barro. Então Deus toma ela para mim e diz assim: jovem, eu estou te dando uma espada, e esta espada é a espada da minha palavra. E eu lembro-me, como se fosse hoje, ela dizendo assim para mim: te levarei para lá e para cá, nas asas do vento te soprarei neste Brasil. E no tempo entenderás o que falo contigo nesta idade. Isso dentro de um sítio, de um engenho. Minha mãe, na época, dirigia o conjunto Getsemane da mocidade. Meu pai era um crente, mas nunca foi obreiro do ministério. Entendi. E naquela hora chorei e regozijei. Ou seja, desde o início, eu recebi palavras acerca da pregação. Entende? Só que o grande problema não é receber a profecia. É depois que você recebe a profecia e volta para a sua realidade de vida. Quando você olha que você mora num engenho, a congregação que você congrega entre os canaviais, de um lado um açude, na frente um cercado de gado, do lado esquerdo plantação de bananeira, cana de açúcar, uma igreja tão simples que não tinha nem cerâmica nem tinha ventilador. Então quando eu entrei naquela realidade após a promessa, foi que eu disse: Senhor, eu acho que tu erraste o endereço. Glória a Deus, mas Deus nunca erra o endereço. E eu digo para você e para os irmãos que estão assistindo, se Deus fez promessa, te prepara. Ele muda tempo, ele sopra vento, muda pessoas, mas o tempo se encaixa com propósito. Eu estou aqui. O ambiente que o senhor está falando, o ambiente não era favorável. Nada. Improvável. Improvável. Porque o senhor morava num canto onde passava rio. Né? Sim. O senhor olhava para um lado, casa de barro, casa de taipa. Aí o senhor olhava assim, veio a profecia, porque Deus ele é lindo. Deus ele sabe o momento certo de usar seus servos. Veio a profecia, o senhor olhou para um lado e falou: espera aí. Eu não acredito, não. Porque a gente é ser humano, né, Sim, né Thales? Positivo. Nós somos ser humano, aí eu não acredito, não. Eu tô aqui, como é que Deus vai falar que eu vou viajar, vou ser um pregador e eu tô aqui? Eu quero dizer para você que tem muita gente, Olivan, que está assistindo esse podcast agora abatido diante da sua realidade. Mas eu quero dizer para você, se prepare. Deus vai encaixar tudo nos seus devidos lugares. E hoje eu sou fruto do encaixe de Deus. Agora que chega, eu vou dizer essa crise, mas esse conflito de realidade, chega, na minha vida chegou. Ao ponto de dizer: Deus, tu errou o itinerário. Isso vem na mente da gente, porque o ambiente não mostrava que Deus ia fazer isso, porque Deus é Deus do impossível. Verdade, meu né? amigo, verdade. É o que eu falo, Thales. Deus colocou esse desejo no coração da gente de fazer esse podcast. Thales, não é para ganhar seguidores, não é para ganhar like, não é para ganhar, não. Deus disse: ó, vou te dar uma ferramenta. Sim. Usou uma mulher lá de Patos. Eu acho que ela deve estar assistindo a gente. Eu creio. Ela disse: nesses últimos dias, Deus vai levantar algo na tua vida, tu nem menos espera. E o primeiro podcast que a gente fez, ela foi lá no comentário e disse: lembra que Deus me usou numa profecia para você? Olha aí. Interessante. Qual é a realidade, Olivão, desse podcast? É essa: pegar vidas como a tua, Thales, e apresentar para as pessoas. Amém, meu entender, porque veja o Thales prega em Roraima, Thales prega já foi para o país já? Ainda não, recebi convites. Ainda não, mas vai chegar. Recebi convites. Vai chegar. Aí tá viajando o Brasil quase todo já, ou todo, não sei. Quase tudo. Quase todo. Aí tem muitas pessoas que querem pregar o evangelho, tem esse desejo, Thales. E já recebeu até profecia. Sim. De pessoas dizendo: vai viajar fora do estado. E ver você aqui, vendo a tua história. Eu que tô aqui
de frente com o senhor, Meu amigo. eu estou impactado. Imagina Amém. quem está do outro lado das câmeras. Eu creio. É muito bonita a sua história. Eu fico feliz com tudo que Deus está fazendo. Houve momentos, Thales, em que você pensou em voltar atrás? Rapaz, eu acredito que todo obreiro, ele passa por esse momento. Mas a Bíblia diz que aquele que coloca a mão no arado, não tem mais como voltar atrás. Porque, na verdade, eu sofri muita resistência devido à minha idade. Né? E eu até conto testemunhos de muito novo, sempre pregando na linha que eu prego, de exortação e avivamento. Ou seja, se você vê as mensagens que Deus me dá, sempre serão mensagens dirigidas a um despertamento espiritual. E isso, Olivan, no início, para mim foi um confronto. Porque muitos obreiros não entendiam isso. Muitos obreiros chegavam até a dizer que eu queria doutrinar a igreja dele. Como é que pode um menino numa idade dessa vem pregar na minha igreja e quer doutrinar o povo? E já, inclusive, ouvi pessoas dizer assim, Thales, ele tá batendo muito na igreja. Thales está batendo muito na igreja. Quando vai pregar, ele só faz bater. Então, chegou um ponto da minha vida como um jovem pregador, e isso é um testemunho para vocês aqui, que eu disse assim para Deus, Senhor, eu vou mudar a mensagem. E eu disse a Deus, numa semana que teve vigília na igreja, aí eu disse, rapaz, eu vou para vigília. E vou lutar com Deus nessa vigília, porque eu vou mudar a mensagem. Chego na vigília, me dobro, inclusive contei esse testemunho, Deus tomou uma irmã para mim. Quando eu estava de joelho contando a história, muito assim, tenso e preocupado, novo, duvidoso acerca do futuro da minha linha de pregação, Deus tomou a irmã e disse assim para mim, pensas tu que eu não vi o que tu me disseste? Que tu disseste que tu queria mudar a linha da mensagem que eu te dei? Queres tu pagar o preço? Não lembras que foi essa ferramenta que eu te dei? Tu vais continuar, louvado seja Deus, tu vais continuar usando a ferramenta que eu te dei. Então, assim, no início, para mim, eu passei por esse conflito acerca da minha linha de pregação, ao ponto de dizer assim, eu vou mudar a linha da mensagem e até mesmo, Olivar, me desanimar de pregar. Eu acredito. Me desanimar de pregar, porque toda vez que eu ia pregar, as mensagens que Deus me dava eram mensagens bem assim, focadas nisso. E depois do culto, eu sempre ouvi alguma coisa. Mas superei isso na oração e na construção da maturidade espiritual. Nesse momento, tentou conciliar os dois, o chamado e o A carreira jurídica. A carreira jurídica tentou assim, na verdade, vou fazer os dois. Na verdade, eu sempre tentei, né? Eu sempre tentei. Por quê? Olha, eu já pregava como itinerante, fazendo a obra, estagiava na Fazenda Pública, né? Que na época era Ministério da Economia, hoje se você passar na Epitácio ali, é Ministério da Fazenda. Então, e fazia teologia ao mesmo tempo. Eu era sobrecarregado. Então tentei. Inclusive, tem um amigo nosso, Dr. Kesson, que é um amigo. Eu cito o nome dele porque vale a pena. Quando eu estava fazendo o curso de Direito, ele abriu a porta para mim no escritório da advocacia dele. E nós conseguimos ainda movimentar alguns processos, né? Tivemos êxito em alguns processos. Fui até mesmo abençoado no início. Ou seja, Deus, Olivan, ele me permitiu provar daquilo que eu sonhava. Sentiu o gosto. Sentiu o gosto. Entendeu? Até ele tirar o desejo. Foi quando ele cerca. Mas eu tentei conciliar. Eu acredito que todos que estão me ouvindo aqui, diante das dificuldades da vida social que a gente vive, né? Lutamos para ter um equilíbrio. E você, quem sabe, está fazendo a obra de Deus agora aí, ouvindo, Senhor, será que tem como eu renunciar tudo pela tua chamada? Eu digo a você, tem como. Tem condições, porque Deus não deixa faltar o pão e nem deixa faltar a água. Mas que eu tentei conciliar, mas não deu certo. O momento do chamado, a visitação de Deus. Teve um momento específico em que Deus falou claramente com o senhor? Na verdade, eu sempre busquei viver em oração, né? Eu digo que a melhor experiência espiritual que você tem é a pessoal. Por mais que você escute alguém falar o que Deus quer a teu respeito, a melhor experiência que você pode usufruir é a experiência pessoal. Então, por vezes, eu ouvi Deus falar comigo diretamente. Por exemplo, teve um dia que eu provei, não vou dizer que
que eu coloquei Deus em parede, isso não existe. Mas teve um dia que eu fiquei tão assim, desesperado em passar um momento de ter essa experiência pessoal para contar, que eu disse, Deus, Senhor, eu prego teu evangelho, isso muito no início mesmo. Me deu experiência de ouvir tua voz de maneira nítida. Eu quero ouvir sua voz. Quero ouvir sua voz, não é? Como o Samuel orava, Senhor, e eu digo, rapaz, como o Senhor falou com Samuel, que entrou a voz, ecoou 3 vezes no quarto, eu quero ouvir tua voz. Tu és o Deus que fala, e nós cremos que Deus fala. É verdade. Aí eu orando, quando menos espero, eu sempre acordei de 5 da manhã. Diante do cansaço, da leitura, da correria, pai, quando via que eu não despertava com o despertador do celular. Na maioria das vezes, Olivan, ele chegava no quarto e, Thales, olha a hora, vai perder o ônibus. O senhor orando. Eu, orando, dormindo, meu amigo, cansado. Cansado, dormindo. Só que, pra você ter uma noção, olha o que Deus faz. 3 da manhã, pra você ter ideia, 3 da manhã, eu acordo com uma voz me chamando na porta do meu quarto com um clarão de luz. Aquele clarão de luz fortíssimo, eu olhava assim e a voz dizia assim, Thales, olhe a hora. E eu dizia assim, já a hora de ir para a faculdade. Aí eu olhava para o corredor, que na casa dos meus pais tinha o quarto e o corredor, tudo claro. Aí eu puxei a cortina e estava escuro. A janela, eu vi pela janela tudo escuro. Quando eu olhei era 3 da madrugada. Aí foi quando Deus disse assim, estou te chamando para conversar. Eita, é forte. Foi quando eu me dobrei, já me dobrei chorando. E já acordei com o sol raiando pela manhã. Então, para mim, foi uma experiência que no início da minha chamada, como jovem solteiro, um jovem itinerante, despontando para a carreira jurídica, também despontando para o Ministério da Palavra, foi que Deus marcou e selou isso na minha vida. A voz de Deus é uma voz, assim, extremamente poderosa. E outra coisa, além dela ser acalentadora, consoladora, ela é estimulativa. A voz de Deus te estimula a você se aproximar dele. Quando ele falou, imediatamente discernir, porque o espiritual discerne o espiritual. Desci de joelho, isso para mim marcou. Por isso que eu digo para você, Deus quer lhe dar uma experiência pessoal. Mas para isso você tem que se esvaziar de você. Para que Deus consiga fazer que você perceba que ele está ali lhe encaminhando para um processo poderoso na sua chamada. O senhor falando isso aí me fez a memória. Veio aqui a memória. Eu estava um período, Thales, desempregado. Eu vim orando. Eu estava desempregado. Isso, a minha esposa até aqui nos bastidores, ela se lembra desse dia. Eu vim orando, mas estava desempregado. Aí eu disse, mas rapaz, como é que pode? Eu, crente, desempregado, como é que eu vou pagar as contas de casa? Mas, Thales, Deus falou comigo uma voz tão bonita. Deus falou comigo o seguinte, pegue seu currículo e vá lá pro Carajás. Olha aí. E eu disse, oxi, eu olhei para um lado pro outro, rapaz, eu vou fazer isso aí. Eu escutei a voz de Thales. Coloquei a roupa, eu tava de bermuda, de camisa normal dentro de casa. Coloquei a calça, falei com a minha esposa, Deus falou comigo agora, minha filha, e mandou eu pegar um currículo lá pra frente do Carajás. Eita. Aí ela disse, tu tá ficando doido. Eu não acredito nisso não. Eu digo, mas você não acredita, mas eu vou acreditar por mim e por você. E fui pra lá, Thales. O interessante é que quando eu cheguei na frente do Carajás, tinha um menino lá e disse assim, tu quer o que aqui? Quer falar com o encarregado? Eu disse, eu quero entregar um currículo a ele. Thales, o encarregado era um amigo meu, de longas datas. Olha pra isso. Pra gente vai entendendo o que é que Deus faz, né? Entreguei o currículo na mão dele, ele falou, tá fazendo o que é que eu levantei? Tô desempregado. Ele disse, rapaz, eu tô precisando de um funcionário pra preencher uma vaga que tá aberta. Entreguei o currículo a ele. Comecei lá como ajudante de carga e descarga, Thales. Chegava sujo, fedendo. Minha esposa olhava pra mim e dizia, meu filho, você tá fedendo, meu filho. Eu disse, mas isso é a obra, minha filha. Vai dar certo. Vai dar certo. Profecias direto, Thales. Deus vai te abençoar. Eu só recebendo. Hoje o senhor sabe que eu sou um consultor de venda lá dentro. Né? Comecei como ajudante de carga e descarga. Hoje eu sou um consultor de venda lá dentro do Carajás. Mas antes escutei a voz de Deus da forma que o senhor escutou. Mas para escutar a voz de Deus, você precisa de um relacionamento com ele. Precisa ter, com certeza. Né, Thales? Com certeza. Precisamos de um relacionamento com ele. Para quê? Para que o Senhor venha falar conosco. Que a gente precisa ouvir a voz de Deus. Nesse momento que muitas vezes está tão difícil, a gente questiona por que Deus não fala mais. Mas Deus ele está procurando pessoas para ter mais relacionamento com ele. Thales, como foi essa experiência? Onde você estava nesse momento?
que Deus falou com o senhor estava em casa? Estava em casa, estava no quarto. Tá no quarto, né? Ainda solteiro, morando na casa dos meus pais. O senhor já era solteiro nessa época? Ainda solteiro, muito novo. Muito novo. Já fazendo direito. Já fazendo direito. Nesse interim que ingressei foi quando Deus começou a se revelar de maneira poderosa. Estava na casa dos meus pais, 3 da manhã, escutei a voz, dobrei-me, desci em oração e a partir daquilo ali eu também percebi uma coisa. Que houve mais combustível sobre mim para resistir dentro da faculdade e influenciar ainda mais. Eu percebi que eu me tornei um jovem ainda mais firme. A experiência pessoal com Deus, Olivar, tem a capacidade de trazer estabilidade para os teus pés na carreira espiritual. Por isso que aqueles que não buscam experiência pessoal com Deus, de início nós falamos sobre isso, são aqueles que colocam desculpa no espaço. Aqueles que colocam desculpa no espaço para se desviar da presença de Deus, na verdade já se revelaram no espaço, porque já queriam assim proceder, mas não tinham como proceder. Porque às vezes estava na casa dos pais, restrito à igreja, e quando vai para uma faculdade ou para um mercado de trabalho, eles lá se revelam, mostram realmente a sua essência pessoal. Então é muito importante ter essa experiência pessoal com Deus para trazer estabilidade espiritual. Thales, foi fácil tomar a decisão de abrir mão do direito para ser um itinerante? Na verdade, a decisão nunca é fácil. Nunca é fácil. Na verdade, você tem que sepultar os seus sonhos. Na carreira cristã, o servo de orelha furada, ele sepulta os seus sonhos. Que é a ovelha de orelha furada, ele sepulta os seus sonhos. Então, eu sepultei os meus sonhos para viver os sonhos de Deus. Eu acredito que você nunca vai conseguir viver plenamente o que Deus quer se você não enterra os seus sonhos. Porque aí é um sacrifício que você tem que fazer. Eu digo que na vida de todo obreiro tem um moriá. Todo obreiro tem um moriá. Você vai ter que sacrificar. Deus lhe leva a prova para sacrificar. Mas quando chega lá em cima, você percebe a providência divina. Não é? Porque o que Deus, na verdade, queria de Abraão era o coração. Na verdade, ele não queria o sacrifício humano de Isaac. Ele queria o coração. Então eu percebo que Deus, ele me fez perceber isso e me entreguei. Agora, houve sim questionamento, um investimento feito, investimento financeiro feito, né? Mobilização familiar, tudo que você investiu, apostilas, cursos, entre outras coisas mais que envolviam o curso de Direito, né? Mas eu digo a você, meu irmão, não me arrependo em nenhum momento de ter sepultado os meus sonhos para viver o sonho de Deus. Para viver o sonho de Deus, né? A obediência e os primeiros passos do ministério. Como foram os primeiros convites para pregar? Rapaz, foram interessantes. Eu me lembro que eu preguei na festividade, acho que foi na região de Mangabeira, é uma congregação de Mangabeira. Recebi o convite, os irmãos me buscavam em casa, me traziam em casa. E às vezes eu já estava trabalhando. Estava trabalhando. E na época nunca, não tinha transporte, né? Mas sempre alinhado com Deus. E fora que, como você mesmo disse, que você é prova cabal disso aí, eu pregava no culto, no meio da rua. Então, aí os irmãos digam assim, meu irmão, você começou a pregar onde? Comecei a pregar no círculo de oração. Que hoje, o ciclo de oração, se eu só for hoje, tem pouca gente, porque ninguém quer dar mais ciclo de oração, não quer mais pregar em ciclo de oração. Não querem. Quer logo pegar e logo viajar para pregar. Não, aí eu comecei aonde? Em 2 lugares que poucas pessoas acessam. Em cooperação, acessam em cooperação. Círculo de oração e evangelismo. Meu Deus. Então eu comecei pregando no círculo de oração. As irmãs, às vezes as 8 irmãs, vamos ouvir o jovem, não, às vezes os obreiros devido à carga de trabalho não conseguem cooperar. É verdade. Aí eu, além de orava, eu fazia leitura oficial e pregava, aí às vezes orava encerrando, e ajudava no som, na sonoplastia. Porque quando eu cheguei em João Pessoa, eu comecei no João Paulo II. Né? Então, eu sempre cooperando nos trabalhos de ciclo de oração. Então, para mim, o início foi interessante, porque foi uma sequência de Pernambuco. Em Pernambuco, eu sempre cooperava nos trabalhos de ciclo de oração. Então, tal que eu fui batizado no Espírito Santo, com 12 anos, no trabalho de ciclo de oração na congregação do Engenho Paraíso. Só que eu não tive nenhum investimento ministerial na linha da pregação. Na época, mais novo, eu cantava. Eu cantava no conjunto da mocidade, eu só cantava nos cultos ao ar livre, não pregava. Entende?
Foi aqui em João Pessoa que eu vi o despontar para pregação. Então, em Pernambuco, você não tem esse... Não. Lá, normal. Normal, só cantava, cooperava, mas sempre dedicado, entende? Já evangelizava, ficava no som do Cito Oração. Na época, dirigi Irmã Zéza, Irmã Socorro, saudosa Irmã Lucineide, na época, a gente cooperou muito com os trabalhos de oração. Irmã Irene, na época também. Não tinha obreiro, eu levava a caixa de som num carro de mão. Meu Deus. O microfone já cansado, o DVD na época, você sabe que o DVD antigo era gigante. O DVD era quase do tamanho do carro de mão. É verdade. Então, as irmãs, quando me via chegar com o carro de som, louvava a Deus. Ainda bem que vai ter um som, né? O Jovem Thales trouxe o som. Isso eu tenho aqui, 12, 13 anos de idade. É isso, Thales, que a gente tem que bater na tecla. Pra quem quer começar, escuta essa história. Pra você que tá entrando agora no YouTube, a gente tá falando sobre a história de Thales Vinícius, pregador. Thales é interessante, porque se você for hoje, a maioria não quer pegar uma caixa de som. Quer nada, mano. Quer nada. Não quer ir pra rua pra evangelizar. Infelizmente. Aí, é por isso que é bom essa história. Porque vão ver, reconhecer os bastidores da vida de Thales. Pois é. O senhor carregava a caixa de som, os DVD. Pra Deus abençoar, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Tudo tem um começo, né? Tudo tem um começo. Mas foi aqui, Olivan, em João Pessoa que... Deus lhe tirou do Pernambuco, de Pernambuco, rapaz. Pra abençoar na Rapaz, Deus, na verdade, despertou o pai pra gente morar aqui. Olha a visão. Porque ele nos via. Eu sempre, na verdade, fui muito dedicado nos estudos com meu irmão. Na época, com muita dificuldade para estudar. Mesmo no engenho, quando o ônibus quebrava da prefeitura, nós descíamos a pé para estudar. Às vezes sujo, eu dobrava a calça, chegava no colégio suado e sujo de lama. Mas sempre fomos assíduos nos colégios, no estudo, tanto fundamental como médio. Então, assim, a gente sempre se dedicou. Então, o pai sempre teve essa visão de investir na família. Então, a vinda para João Pessoa, de início, era... Eu não vou deixar meus filhos aqui sem nenhum tipo de chance de qualificação, de aperfeiçoamento profissional. Então, ele nos trouxe para João Pessoa com a visão de... Eu vou levar eles para João Pessoa para estudarem. E foi aqui, com essa visão de pai, que nós estabelecemos residência, firmamos residência, e além de começar a estudar, começou o ministério, investimento no ministério. Mas eu quero dizer bem claro aqui, eu não comecei de um dia para o outro. Foram anos de dedicação no Engenho Paraíso, na igrejinha da zona rural, e chegando aqui eu continuei. A questão, Olivan, não é começar, é continuar. Porque tem pessoas que correm de forma desesperadas em busca da promessa e do cumprimento da promessa. Essas pessoas tendem a se frustrar com elas mesmas, com a geografia e até mesmo com as pessoas que Deus utilizou, porque elas não entendem que Deus estabelece tempo e propósito. Chegando aqui foi quando Deus ele aperfeiçoou o que eu já fazia, com a minha dedicação. Então, no início, comecei pregando em festas de mocidade, Aviva Jovens, isso muito novo, com essa linha de exortação e avivamento. É interessante, né, Thales? Me conta qual foi a reação e reação da sua família e amigos quando... Que reação é essa a gente está querendo falar? Porque sempre tem uma reação. Sim, positivo. Pessoa de Pernambuco mesmo, né? Rapaz, quem era Thales? Ah, rapaz. Rapaz, tava aqui carregando um carrinho de som. Aí vê Thales hoje, porque eu vejo os cortes e vídeos seu. Às vezes não sei o que faz, né? Sim, senhor. São pessoas mesmo que tá lá fora, vê ali, fazem, pega, faz e joga. A gente vê hoje pessoas comentando, falando, é o jovem de Deus, pregador. A gente vê que, como o senhor falou, teve um começo lá atrás. Positivo. Mas como é que foi a reação do povo, principalmente da sua família, em relação a hoje, como o senhor está como itinerante? Rapaz, pelo menos a minha família, meu pai, ele na verdade, no início, ele ficou assim, rapaz, cuidado. Porque a visão de pai sempre foi querer o bem-estar. Pô, todo pai, a Bíblia mesmo diz, pode, por exemplo, um filho pedir ao pai um pão e ele dar uma pedra? Não. O pai ele quer ver o bem do filho. Então, de início, ele ficou um pouco assim, pensativo, né? Rapaz se dedica, rapaz se especializa, rapaz é uma carreira, é um ambiente, é uma linha que vai te gerar muitas oportunidades. De início, ele ficou um pouco assim. Mas depois ele entendeu. Minha mãe nunca foi assim de questionar essa questão. Pai era mais apreensivo, né? Tendo em vista... Porque todo pai sabe das dificuldades que é para manter família. Não venha dizer que é fácil, porque não é. São despesas assim, são inúmeras. Então, de início, ele demonstrou um pouco assim de preocupação, vou dizer resistência, porque ele sempre gostou do meu envolvimento no ministério. Em termos de surpresa das pessoas hoje, às vezes muito na internet, né? Às vezes comenta, né? Lembra, né? Meu amigo, às vezes lembra de situações do sítio, que nós vivíamos no sítio. Inclusive, tem alguns irmãos da cidade que eu morei, que moram também em João Pessoa.
né? E congregam próximo e veem o que Deus tem feito. É verdade que nem todos se alegram. Isso é verdade, isso é verdade. Isso é fato. Sempre tem uns contra. Nem todos se alegram, mas aqueles que se alegram, que se manifestam, pelo menos ou digitando ou através de uma mensagem via WhatsApp, eu vejo sinceridade e eu percebo que Deus ele faz coisas extraordinárias, meu amigo. Que lições o senhor aprendeu nesse começo dessa jornada que o senhor pode trazer pra gente? Dependência. Dependência de Deus. O senhor falou que Deus ele tem lhe ajudado, eu posso dizer assim pro senhor, do calçado até o alimento dentro da sua casa. Tudo, Vorão, tudo. Entendeu? A minha lição que eu tiro, olha, eu entendo que para cada tempo existem ciclos, certo? Hoje eu vivo um ciclo da itinerância, não sei daqui a 10 anos. É verdade. Porque tem algumas promessas de Deus. Então, o ciclo que eu vivo hoje é na itinerância. Então, eu vivo na itinerância, buscando cooperar com os pastores de maneira honesta e equilibrada, alinhando despesas. Então, vejo que Deus, nessa linha, vivendo de forma honesta, sincera e íntegra diante de Deus, diante de sua família e diante do seu pastor, Deus tem me mantido. Entende? Agora, que eu vou dizer para você que nós não sofremos desafios, sofremos inúmeros desafios que contar publicamente se torna até um pouco assim constrangedor. Mas eu digo uma coisa a você, é melhor seguir a visão de Deus do que a sua. Dependência. Para aqueles que relutam a viver na dependência, eu digo para você, se entregue, se renda, entende? Eu percebo que Abraão se rende, vive na dependência e Deus o prospera. Tem situações de escassez, teve fome, ele se desesperou, teve uma época, né? Teve umas situações assim que Abraão viveu constrangedoras, que a Bíblia mesmo relata acerca disso, mas Deus nunca deixou de cumprir promessas sobre aquele que vive os seus propósitos. Então eu aprendi a depender, meu amigo. Thales, o impacto e propósito e mensagem para outros jovens. Como está a sua caminhada hoje? Onde Deus tem te levado? Primeiro, uma mensagem que eu deixo para os jovens aqui de maneira direta: respeite aqueles que vieram antes de vocês. Porque eu percebo muitos que começam agora a pregar, eles saem no cartaz. Aí você pergunta, você prega quanto tempo, companheiro? Você, não, eu prego há 2 anos. Você vai cooperar, às vezes pregando. Eu tive essa experiência em igrejas que meninos como esses começaram agora. Eles não lhe ouvem vendo você como um canal de Deus. Eles lhe ouvem de maneira analítica. Eles começaram agora, mas eles estão lhe escutando de maneira analítica. Ele lhe analisa. Ele não recebe, ele analisa você. E quando termina culto, ele não vem até você falar com você, ele não demonstra respeito. Primeiro ponto. Para aqueles que estão começando agora, aprenda a respeitar quem veio antes de vocês. Quer seja o evangelista de 80 anos, seu pastor da igreja, o presbítero da igreja, o diácono da igreja e aqueles que pregam antes de vocês. Por exemplo, eu prego como itinerante há 12 anos. Tem ministros que começam agora, que passam por você de cabeça erguida, ao ponto, não é cabeça erguida ao ponto de serem pessoas equilibradas, é cabeça erguida demonstrando arrogância e também o sentimento de competição. E tá aqui que eu quero falar, aproveitar essa oportunidade. Você que é jovem, se você vê o seu companheiro como competidor, você tem a síndrome de Lúcifer. Você não tem o Espírito Santo de Deus. Porque a igreja de Atos cresceu na comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos 2,42, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então perceba que o itinerante que começa agora, o jovem pregador que começa agora, que ele não respeita a liderança e vê outro como competidor, ele vai fracassar. Como muitos que eu aconselhei que fracassaram. Né? A segunda pergunta, reitera aqui para a gente lembrar. Me lembra. Mas isso que o senhor falou é interessante. A gente conhece, eu conheço, o senhor conhece, pessoas mesmo, jovem, que... Eu vou ouvir um jovem, eu tenho 41 anos, vou fazer 41 anos agora em agosto. 41 anos agora em agosto, dia 21. O senhor é mais novo do que eu. Sim. Aí o senhor vai me dar um conselho, não vou tomar o conselho que o senhor me deu. Sim, meu irmão, acontece muito. Eu sou um presbítero da igreja, sirvo como presbítero da igreja. O senhor é um pregador, aí o senhor vai chegar pra mim, presbítero, olha, vamos dar um conselho. Aí eu, tá certo, quando o senhor termina de falar, eu vou dizer,
Um jovem desse. Eu vou ver conselho do menino? Um menino? Não é? Do menino. Isso não existe. Deus usa quem Deus quer, Thales. Verdade. No aconselhamento, numa palavra. Tem um amigo meu que já muitas vezes chegou pra mim, presbítero Olivan, vai por aí, o senhor tá errado. E eu não fui. Porque eu sabia que era Deus usando ele. Sim. Eu sabia que ia quebrar a cara. E hoje, assim, eu tenho vários amigos, porque amigo de verdade é somente Jesus. É verdade, né? meu amigo, verdade. Mas no ciclo de amizade, Thales, eu sei que o senhor também tem esse mesma linha de pensamento. A gente tem se separado das pessoas que verdadeiramente querem o nosso bem e aqueles que dizem assim, vai lá, mas não quer o nosso bem. Né? Jovem hoje em dia que quer pregar o evangelho, tem vontade de pregar o evangelho, uma palavra dada aqui no nosso podcast com o pregador Thales Vinícius, tome como exemplo. Verdade. Ninguém cai de paraquedas. E tem gente hoje que diz assim, né? Thales, me dá uma força aí, Thales. Né? Ah, tem muito. Me dá uma força, me ajuda aí, Thales. Tu tá pregando demais, tá indo por fora do estado. Daqui a pouco tá pra fora do país. Quando tu tá pregando, fala meu nome lá. Sim, acontece. Acontece ou não acontece? Acontece. Só que, Olivão, eu quero aproveitar que a hora vai embora Pode para falar. dizer uma verdade aqui que eu preciso nesse podcast, tendo em vista que nós estamos falando sobre essa visão de pregação. Se você não tem pastor, sente para ouvir e pare de pregar. Todo pregador precisa ter pastor. Precisa frequentar culto de doutrina, precisa cercar a mesa do Senhor. Tem que ceiar, meu amigo. Ah, Thales, como é que eu faço para ser bem sucedido no ministério? Eu já disse, né? Respeite aqueles que vieram antes. Não tenha o seu companheiro como concorrente, né? E terceiro, meu amigo, tem a igreja, tem a sombra pastoral. Qual é o pastor que te ensina, que te discipula, que assina tua carta de recomendação quando tu vai pregar? Então a gente percebe inúmeros jovens colocando uma belíssima gravata, um paletó alinhadíssimo, com uma belíssima e extraordinária oratória. Mas você pergunta se você congrega onde, meu irmão? Não, meu irmão, ele começa a desconversar, porque ele não tem liderança. O grande problema da itinerância manchada por parte de alguns eles caminham e não se prendem a uma liderança. Então, Thales, o que é que fez você ser bem sucedido na sua carreira cristã? Já falei, dependência e tudo que nós conversamos. Mas uma coisa que eu não abro mão, meu pastor. Terça-feira eu estou lá. Toda terça-feira o senhor tá lá. Toda terça-feira. A terça-feira que eu falto, ou é para cooperar com um pastor nosso, da nossa igreja em João Pessoa, ou quando eu estou de viagem, que eu não consiga chegar em João Pessoa. Porém, sempre avisado. Sempre o senhor avisa ele. Por exemplo, vou para Roraima esse final de semana agora, né? Volto terça-feira pregando. Prego Roraima, Boa Vista eu prego sexta e sábado, e em Manaus, no Amazonas, eu prego domingo. Então eu volto terça-feira também. Mas meu pastor sabe. Então, para você jovem que está começando a pregar, em nome de Jesus, aprenda a ter liderança. Jovem sem líder, ele fracassa na sua carreira ministerial e escandaliza a sua igreja e o ministério da itinerância. Meu Deus, é forte isso aí, viu? É forte. Tá, já estamos chegando Meu Deus. ao fim do nosso podcast, mas eu queria fazer uma pergunta familiar. Sim, meu família, amigo, pode falar. Né? Antes de nós fazer o nosso encerramento, me responda uma coisa pra gente que tá nos assistindo. Sim. O senhor é casado hoje, Positivo. não é casado? Faz tempo? Iremos completar 3 anos de casado. 3 anos de casado. 3 anos de casado. Me fala um pouco sobre a irmã Jaqueline. Irmã Jaqueline é uma bênção de Deus na minha vida. É uma missionária, ela não é sertaneja, mas ela tem sangue sertanejo. Ela deixou pessoa. Ela sejou pessoa. Irmã Jaqueline, ela é santarritense, né? Ela é natural de Santa Rita, né? É uma bênção de Deus na minha vida. Nós nos conhecemos por propósito de Deus, até mesmo nosso pastor presidente. Eu pedi um conselho a ele, ele me deu um conselho. Eu louvo a Deus pelo nosso pastor Zé Carlos, que eu tive um momento de conversa, de mesa com ele. Contei sobre a irmã Jaqueline e Deus utilizou-se da boca dele para confirmar o meu namoro, meu noivado, meu casamento. Depois que eu casei, ele até disse assim para mim: deu certo. Eu disse: deu certo, pastor. Então, a irmã Jaqueline é uma bênção de Deus. E por incrível que pareça, a irmã Jaqueline também não trabalha mais no secular. Ela trabalha no secular. Trabalhava. Deus tirou do secular para. Tiramos. Ela é formada em administração, ela está ali, formada em administração, trabalhou numa empresa por muitos anos, né? E hoje eu e ela vivemos exclusivamente do altar e para o altar. Desde o mês de dezembro agora, 2024 para cá, ela não trabalha mais para o secular. Trabalha só para o reino. Eu digo que o reino contratou. Eu digo uma coisa: o reino contrata e ele paga bem.
Meu Deus. Porque Deus ele não deve nada a ninguém. Então, irmã Jaqueline, uma bênção hoje na minha vida. Inclusive, ela tá ali. Não sei se ela pode aparecer aqui rapidinho. Pode sim. Pra Vem dar aqui, irmã paz pros Jaqueline. irmãos. Vem cá, rapidamente. Filha, só a câmera aqui, né? Aqui do meu lado. Pode pro lado dele. Para os irmãos conhecerem a irmã Jaqueline aqui. Aqui, ó. Envia a paz para os irmãos, irmã Jaqueline. Pai do Senhor, meus irmãos, é uma alegria muito grande estar aqui e aprendendo também da parte do Senhor. Acredito que Deus ele usa esses testemunhos, né, para fortalecer a nossa fé, para que a gente possa aprender e continuar caminhando da forma como Amém. Ele nos direciona. Essa aqui é a irmã Jaqueline. Canta, prega, ora, chora, intercede. E é uma bênção Deus na minha vida. Verdade. E tem um sangue sertanejo. Não é sertaneja, mas tem um sangue sertanejo. Deus abençoe. Amém. Thales, foi um Pois é, meu prazer. amigo. Foi um prazer estar com o senhor. Rapaz, uma alegria. Rapaz, foi uma benção, viu? Que testemunho forte essa vida de Thales, né? Tem gente que pensa assim, Thales, como falei pra você no começo, Thales, já prega retenerante, já foi pessoa que já foi... Alguém pegou Thales e levou Thales pra pregar. Não, não é assim. E lembra, 20 segundos. Eu nunca fui de estar envolvido com um grupo de pregadores para estar pedindo indicação. Eu nunca fui. Para aqueles que estão duvidosos acerca disso, todas as minhas agendas, ou Deus utiliza-se alguém diretamente para me convidar, ou outras pessoas me indicam, mas eu não peço para pregar. Entende? É diferente de pessoas que fazem aquele grupo e dizem assim, me coloca lá que eu te coloco cá. Então, para fechar essa ideia também aqui. É verdade. É interessante isso aí, entendeu? Isso que o senhor tá falando, eu conheço aí. Não precisa, tem gente que diz assim, não, mas é mentira, não. Eu conheço isso aí tudinho, eu sei. Porque várias vezes eu chamei Thales pra pregar na igreja lá, tá assim, Olivão, eu não consigo, porque eu tenho... o mês todinho, Olivão, eu tô com agenda. Fechado. É fechado. Então, assim, a gente pensa que não, mas fulano deu a mão. Não, não é assim. A gente trouxe aqui uma história de um jovem que veio é um sertanejo, pernambucano. Na verdade, eu sou do interior, não sertanejo, Interior, né? Do interior, de Pernambuco. De Pernambuco, da cidade de Camutanga. Veio da cidade de Camutanga. Camutanga. Isso. Camutanga, olha o nome como é difícil. Camutama. Tinha rio, tinha uma casa de barro, taipa. Muita simplicidade, zona rural. Zona rural. Aí Deus vai, traz ele de lá, vem pra João Pessoa, pra Deus vir abençoá-lo. Aí hoje você não vai sair mais de João Pessoa mais, né? Não sei, né? Se Deus soprar os ventos. Se Deus soprar o vento. Gente, chegou o término do nosso podcast com propósito. Os irmãos compartilhem esse vídeo, compartilhem essa história de Thales. Amém, meu amigo. Que eu acredito que tem pessoas aí que precisam ouvir esse testemunho. Pra vocês, muito obrigado. Compartilhe, comente. E desde já queremos ser gratos por tudo que Deus tem feito. Thales, foi um prazer. Rapaz, o prazer foi meu. O senhor, irmã Jaqueline, que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus, amém? Vamos avante sempre. A paz do Senhor, vamos avante, essa é a mensagem. Vamos avante sempre. Em nome de Em nome de Jesus. Jesus. Amém.